Hoje vamos conhecer a cidade de Paranaguá, no litoral do Paraná, considerada a cidade-mãe do estado. É a cidade mais antiga do Paraná. Vamos conhecer o casario colonial e comer um dos pratos típicos do litoral paranaense. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos agora em Paranaguá, que é a cidade mais antiga aqui do estado do Paraná. A gente vai dar um rolezinho aqui no centro histórico, em alguns pontos turísticos. A gente trouxe quem? A Megzinha, como sempre, nossa companheirinha aí de passeios, de viagem. A gente então vai conhecer um pouco o centro histórico, contar um pouco da história também de Paranaguá e mostrar esses pontos turísticos de maior interesse, além de comer alguma coisa aqui também. Eu tô com fome, vamos? Vamos. Bora. A gente começa aqui na orla do rio Tiberê. Esse rio aqui, ele divide aqui a cidade, né? Ele, na verdade, ele separa a cidade de Paranaguá, o centro mais histórico, que está aqui, onde o Hélio está, né? Ali são as casas mais históricas, que depois a gente vai conhecer um pouco. E aí ali tem também uma ponte que liga o continente a uma ilha, que é a ilha de Valadares. Que é como se fosse um bairro bem grande aqui, bem característico, importante aqui da cidade. Então esse rio Itiberê, aqui tem inclusive alguns serviços de passeio de barco, para você visitar a ilha ou para você conhecer um pouco mais do rio, né? E inclusive dali, desse trapiche, saem os barcos que vão para Guaraqueçaba, que é uma outra cidade que fica aqui no litoral do Paraná. Aquele ali é o obelisco de Paranaguá e essa daqui é uma pracinha de eventos da cidade, que fica aqui em frente a uma espécie de área de lazer aqui, que fica entre o rio Itiberê e entre o centro histórico de Paranaguá. A gente estava reparando que é um lugar que, pelo jeito, foi recém construído, né, recém-reformado, porque quando a gente veio da última vez aqui, isso foi em 2016, né? 16, 10 anos, né? Quase 10 anos. Acho que não é muito recente não, a passarela aqui. Mas aqui na orla agora tem uma estrutura bacana. Sim, tem uma estrutura boa para os turistas e também para os habitantes aqui de Paranaguá, né? Que, enfim, num domingo como hoje, a gente está no dia 31 de agosto. Esse vídeo está sendo gravado. É um lugar bom para lazer, para descanso, para descansar depois do almoço. Fizeram aqui um caranguejo bem grande para o pessoal tirar foto, né? Não sei exatamente o que está relacionado, mas ali tem o nome do autor, ó. Índio 2017. E ele está aqui em frente também ao rio Itiberê e em frente ao obelisco, né? Aqui em Paranaguá tem a festa do caranguejo também, né? Ah, sim. E aí acontece nessa região aqui. Então o caranguejo é também uma homenagem a essa... Uma referência. Seria uma homenagem ao caranguejo que morre na festa, mas é uma referência à festa do caranguejo, com certeza. E ali é um banquinho, dá pra sentar ali e ficar abraçado com o caranguejo. Ah, sim, para tirar foto. Caranguejo te abraçando. Sim. Vai lá, ele vai lá com a Meg. Daí eu vou fazer uma foto e filmar eles. Fica embaixo, fica embaixo. Pronto, os dois abraçados pelo caranguejo e a Meg dando um tchauzinho ali. Esse aqui é o mercado de artesanatos de Paranaguá e ele era o antigo mercado de peixe, então ele servia assim para comércio, né, de pescados aqui para a cidade de Paranaguá. Mas depois, né, ele foi descontinuado, né, tem outro mercado que fica lá para depois do aquário, fica para depois do aquário. Mas hoje em dia ele é usado como mercado de artesanatos. Ele foi recuperado, restaurado e hoje os artesãos, né, os vendedores de artesanatos, eles trabalham aqui.
Hoje ele está fechado, só tem ali um senhor e uma senhora que estão trabalhando, mas ele funciona segunda-feira, hoje é domingo, né? Segunda-feira está aberto. E aqui bem perto do mercado de artesanatos, né, tem essa pracinha e também tem aqui o mercado municipal de café. Hoje ele é um centro gastronômico, né, tem vários restaurantes, várias lanchonetes que funcionam aqui dentro do mercado do café, mas ele é contemporâneo àquele outro ali, mais ou menos do início do século XX. E é ali que a gente vai comer. A gente já comeu aqui da outra vez que a gente veio, em 2016, e vamos ver o que tem ali para comer. Ó, aqui está explicando, ele foi construído em meados do século XIX, estilo neoclássico, e foi reformado no início do século XX, quando foram acrescidos ornamentos ecléticos. Atualmente oferece refeições típicas do litoral do Paraná, né? Ele está aqui, ó, essa é a entrada dele. A gente vai ver se a gente consegue entrar, se eles deixam entrar com a Meg. A gente está aqui nessa parte um pouco mais externa do mercado, o mercado de café, porque lá não pode entrar com a Meg. Daí ela ficou aqui, ó, tá ali, xeretando tudo, conhecendo a cadeira que ela tá sentada. Enquanto a gente escolhe aqui alguma coisa, vou filmar aqui um pouquinho pra vocês como que é aonde a gente tá. A gente pediu o barreado, que vem aqui com arroz, feijão, farofa, farinha, laranja, banana e salada, além do camarão. Então saiu por R$140. Pelo que a moça que nos atendeu falou, serve para 2 pessoas, né? Então... Ela disse que veio um rapaz ontem e comeu sozinho, né? Mas que não tem assim uma referência para uma, se é para 2. Não sei, vamos descobrir. Ela fez com a mão assim, que um caldeirão desse. Se for isso, é muita coisa, mas vamos ver. Vamos ver. O preço tá bom. Sim. Pro barreado, né? E com camarão, né? 140 para 2 pessoas tá bem bom. Sim. E o barreado é um prato típico aqui do litoral do Paraná, isso, né? Outro dia a gente conta melhor a história dele, mas ele é bem típico aqui das cidades Paranaguá, Morretes de Santonina. Isso. Chegou o barreado. Vamos abrir aqui para ver como é que tá. Olha o barredão. E é bastante, hein? Bastante comida, nossa. Olha. Acho que isso aqui dá para umas 4 pessoas. Não para 4, mas... Para 2 que comem bem dá. 2 comem bem. Uhum. Então aqui veio junto com a carne o arroz, a banana, a laranjinha, o arroz, a farinha, porque se faz um pirãozinho, e o feijãozinho. Isso. Aí tem a laranja também, né? Que ele falou, mas eu não me filmei ali, né? Tudo isso por 140, que ainda não veio o camarão, né? Ainda tem que ver o camarão pra gente comer. Mas a gente já vai começar a comer aqui, depois chega o camarão e aí a gente come também. E pedimos mais uma cerveja. O Hélio tá ensinando aqui como é que faz pra comer o barreado. Primeiro você faz a farinha. Depende de quanto você vai colocar de barreado, né? Mas então eu vou colocar pouquinho pra começar. Então a farinha, aí você vai colocar a carne. E depois vai fazer um mexidinho, um pirãozinho. Pega um pouquinho de carne aqui. E agora você faz o pirãozinho, aproveitando todo esse molinho aqui. Agora vamos ver se ficou bom. É ótimo. E a banana, você come junto? Pode comer junto, né? Ana Maria Braga. Muito bom. E a bananinha você come junto. E não tem combinação melhor. Assim. Aí só amassar a banana e comer junto, né? Não, nem é massa. Uma banana. Muito bom. Carninha cozida, desfiadinha, molinha.
Bom, eu já tô comendo também, tá bem gostoso mesmo. O barreado, ele é uma carne bem desfiada e bem cozida, ela fica, tipo, dissolvendo na boca. Então ela é cozida durante várias horas e ela fica assim, bem desfiada, fica bem macia. Aí chegou o camarão aqui também. Não é muita coisa, né? É só uma porção mesmo, para acompanhar o barreado. E outro detalhe que a gente esqueceu de falar. Essa farinha é farinha de mandioca, que daí você coloca aqui para fazer o pirão. Eu já tô bem satisfeito, ainda tem um monte de carne, o Hélio ainda tá comendo aqui. O aviãozinho. O camarão veio, tipo, sobrou um aqui. Talvez eu coma, mas é que eu tô realmente cheio. Tô bem satisfeito. A banana eu não gosto de comer banana com comida. Tipo, banana pra mim é pura ou numa vitamina no máximo. Enfim, vamos continuar aqui. Eu não quero mais nada porque eu realmente tô satisfeito. A gente agora tá saindo do mercado, aqui o Mercado Municipal do Café. Vamos filmar ele um pouquinho aqui, não tem mais ninguém, né? Eles já encerraram, já estão limpando. Mas esse é o cenário interno aqui do Mercado Municipal do Café. Bem bacanas essas sombrinhas que eles colocaram aqui. Não tinha isso quando a gente veio aqui da primeira vez. Ele, enfim, era mais aberto, não tinha nada desse tecido aqui. Mas uma coisa que a gente reparou é que ele não está muito bem conservado pelo lado de fora. O lado de dentro está ok, né, para a gente se alimentar, para a gente conversar, para tomar alguma bebida aqui. Mas o lado de fora ele está um pouco deteriorado, muito por causa da maresia, né? Mas, enfim, isso é também uma falta de investimento público, né, que a gente identifica aqui em Paranaguá em alguns prédios. Mas este é o nosso mercado do café aqui de Paranaguá. A gente já está saindo e a gente vai conhecer mais um pouco do centro histórico. Aqui não pode entrar com animais, né? A gente só está aqui dentro porque a gente está agora passando por dentro para sair do prédio, né? Mas a gente ficou aqui numa área externa, que é o espaço pet, ali onde a gente estava comendo, que fica para lá, tá escrito inclusive uma plaquinha espaço pet. Aí então quem quiser vir aqui com seu animal, come ali, que fica como se fosse uma varandinha ali do mercado de café. Essa porta aqui, esse portão na verdade, do mercado, extremamente pesado, ele é realmente um portão de ferro, né? Olha que ele é bem pesadão pra gente abrir. Tive que abrir agora pra sair, agora tô fechando. Mas aqui essa parte externa do mercado que eu falei pra vocês, que, enfim, ela tinha uma pintura antes quando a gente veio aqui, que ela era mais parecida com essa parte aqui de baixo. Eu não sei se eles pintaram de novo ou se realmente deteriorou por causa da maresia. Mas, enfim, deveria ter um investimento maior aí da prefeitura para revitalizar. Aqui de frente para o Rio Tiberê tem bastante bares nessas casas mais históricas e inclusive tem música ao vivo. Naquele ali tá rolando muito fervo. E daí aqui também, aqui tem alguns bares bares e restaurantes, né, com música ao vivo. Agora a gente vai contar um pouquinho da história de Paranaguá, né, justamente porque a gente está aqui nessa parte mais histórica. A cidade de Paranaguá ela foi fundada em 1648, em julho de 1648. Mas o povoamento dela aqui é muito mais antigo, claro, pelos indígenas, principalmente primeiro os sambaquis e depois os carijós. Então, quando os portugueses chegaram aqui na região, eles já encontraram principalmente os indígenas carijós, que são do grupo Tupi-Guarani. E o povoamento pelos portugueses ele começou ali mais ou menos no ano de 1550, né? Justamente ali por causa das capitanias hereditárias. Os portugueses começaram, claro, a povoar todos esses territórios, né, para marcar presença portuguesa nessa região e evitar que outros povos dominassem aqui Paranaguá e outras capitanias.
Mas a expansão de Paranaguá ela começou mais fortemente no século 17, ali nos anos de 1600, 1610, 1620, por causa da descoberta de ouro. Com essa descoberta de ouro, os portugueses vieram em maior número aqui para a região de Paranaguá e começaram a povoar mais. Tanto que também os escravizados africanos foram trazidos para cá em maior número para dominar essa região por causa da descoberta de ouro. Inclusive, o povoamento do Paraná começa aqui por Paranaguá, justamente nessa época, com mais intensidade, na descoberta de ouro aqui em Paranaguá. E essa foi a época do auge do povoamento de Paranaguá na época da colonização. Porque depois disso, né, enfim, mesmo com a exploração de ouro aqui no Paraná nessa época, o ouro foi descoberto em maior quantidade ali na região de Minas Gerais, e meio que os portugueses deixaram para lá essa região aqui de Paranaguá, não levaram tanto em consideração a mineração aqui no Paraná, aqui em Paranaguá, e também em outras regiões do interior do Paraná. E isso tornou essa região mais decadente. Mas a região ela teve um impulso muito forte de povoamento dos imigrantes, dos exploradores portugueses. Inclusive teve uma disputa entre Portugal e Espanha pela região, até porque não se sabia exatamente por onde passava o Tratado de Tordesilhas. Isso fez com que portugueses e espanhóis, durante um certo tempo, disputassem regiões do Brasil para ver quem deveria realmente ser o dono, entre aspas, dessas regiões. E Paranaguá acabou sendo uma dessas regiões que foi aí disputada entre portugueses e espanhóis. Mas os portugueses impuseram sua vontade, né, principalmente os bandeirantes, e conseguiram se manter aqui no controle de Paranaguá. Tanto que esse povoamento aí no século XVII fez com que a região aqui de Paranaguá, que antes estava entre a capitania de São Vicente e a capitania de Santana, se transformasse em uma capitania, que era a capitania de Paranaguá. Aqui parece que era uma fonte, né? Enfim, tem até um encanamento ali, né? Tem aqui uma área em que ficava a água, mas claro, a fonte não funciona mais. Mas a estrutura toda ela está montada com imagens católicas, né? A gente tem aqui umas imagens de santos, imagens de padres e tal. Tem um mural bem bonito aqui, inclusive tem uma igreja ali no mural. E aqui tem outras imagens relacionadas à Igreja Católica. Aqui a imagem de não sei se é um santo ou se é um padre, simplesmente. Aqui também tem um padre e aqui tem outro. E a igreja ela fica ali em cima, depois a gente vai dar uma olhada. E aí o Hélio está descansando ali com a Mac. Aqui é o anfiteatro. Aqui tem o palco. E aqui é a arquibancada. É um pequeno anfiteatro. Verdade. Né? Um cenário ali do rio Tiberê. Verdade. Então essa pracinha aqui, Newton Deslandes de Souza, é o nome de um jornalista, né? É homenagem ao jornalista. E aqui a gente tem um mural em alto relevo, uma escultura em alto relevo do Emir Roth, que também é um artista parnanguara. A gente subiu essas escadinhas que estão ali, a gente não filmou, né, mas a gente subiu. E aí, de frente para essa pracinha tem o quê? Tem essa igreja, que é uma igreja franciscana. Essa é a igreja de São Francisco das Chagas, que ela foi construída no século XVIII, e ela foi construída e dedicada, não, né? Ela era frequentada pela elite, pela aristocracia de Paranaguá, a aristocracia parnanguara. E era muito comum na época da colônia que algumas igrejas católicas fossem frequentadas pelos escravizados e outras pela elite. E essa era destinada à elite parnanguara. Pelo que a gente pesquisou, é uma construção barroca, né? Até porque por causa da
da época dela, né, do século XVIII, né, lá nos anos de 1700. E ela, inclusive, ela foi assumida, a administração dela, pela, não sei se ainda é hoje, mas por um tempo, pelo menos, pela Prefeitura de Paranaguá. E essa torre, ela é mais recente do que a igreja. Ela é dos anos de 1800, 1850, mais ou menos, em que ela foi construída. É claro que hoje em dia ela não é frequentada somente pela elite parnanguara, né? Mas era uma característica da época, né? De você ter igrejas para a elite e outras igrejas para os escravizados. E essa era a igreja da elite parnanguara. Essa igreja franciscana, ela fica do lado daquele prédio azul, que é um hotel hoje em dia, né? E aqui ela fica na rua 15 de novembro, que tem algumas construções históricas também. A gente vai passar por ela, que a gente vai em outros pontos turísticos para mostrar para vocês. Ó, mais um retrato de que a cidade poderia receber um pouquinho mais de investimento público. Aqui tem um monumento, uma estátua no meio dessa praça, né? Uma praça bem bonita, bem organizada, que tem banquinhos aqui para o pessoal ficar descansando, né? Enfim, como qualquer praça que se preze em uma cidade histórica, turística ou qualquer outra cidade. Aqui provavelmente tinha uma placa, mas não tem mais. Em vez da prefeitura investir numa placa e colocar aqui essa placa explicando quem é esta pessoa, não tem nada explicando, né? Mas poderia ter. Não estou falando nem por questão de facilitar a gente pode pesquisar aqui na internet e ver quem é essa pessoa, de quem é essa praça, a quem se dedica. Mas o problema é a questão turística, né? Ter uma placa que explique quem é essa pessoa e como que é o nome dela, quem foi, qual a sua importância, né? Aqui é a mesma situação, ó. Tem esse monumento cercado aqui, né? Por algumas pilastrinhas. Aqui provavelmente tinha uma placa e foi arrancada, né? O Hélio estava falando aqui que provavelmente foi arrancado porque era de bronze, né? Porque eles tiram para vender, né? O bronze, eles roubam para vender, né? E aqui tinha correntes também, entre aquelas pilastras 4 menores, tinha uma corrente que cercava isso aqui, ó. Tem um gancho lá em cima, né? Possivelmente penduravam ali algo, né? Então... não tem nada que explique. Claro que a gente entende que isso pode ter sido furtado, mas a prefeitura poderia ter colocado uma placa de vidro, que daí não seria furtado, né? Ninguém vai querer roubar vidro. Mas é uma questão de manutenção do patrimônio público, né? Falta isso, essa visão aqui para a prefeitura de Paranaguá. A pracinha tá bonitinha até, né? Ela tá bem arrumadinha. Mas falta ali alguns detalhes. A gente voltou aqui para frente do mercado de artesanatos, né? De frente aqui para o Rio Tiberê, e aqui tem essa estrutura que, pelo que a gente pesquisou, era um antigo bebedouro de cavalos, bebedouro de animais, né? Agora não tem nada, é claro, é só uma estrutura preservada, né? Na medida do possível, mas ela fica aqui ainda, nessa praça de eventos, nesse largo aqui. E a gente está indo, inclusive, nessa outra fonte que fica ali, que é a Fonte do Diabo. A gente vai filmar ela um pouco e explicar o que significa. Essa que é dita como Fonte do Diabo, né, não tem nenhuma placa também explicando o que é. Mais uma vez a prefeitura falha em colocar algo que explique o que é essa placa, uma placa que explique o que é essa fonte, né? Mas a figura que está lá em cima, ela lembra o Dionísio, que é o deus do teatro, porque ela tem uvas, e deus do vinho também, né? E as máscaras aqui embaixo, né, com os chifres, lembram os sátiros. Então essa fonte está bem com cara de alguma coisa nesse sentido. Uma coisa greco-romana. Mas eu acho que aqui devia ser como está no mapa, né, no ponto ali, uma antiga fonte do diabo. E aí colocaram esse monumento aqui em referência a isso por conta das máscaras com chifres. Entendi. Mas talvez não seja uma coisa e a outra não tenha a ver diretamente. Pelo que eu pesquisei, assim, não tem nada exatamente sobre essa praça, sobre essa fonte, mas uma pessoa comentou no Google Maps sobre essa fonte que a estrutura foi construída por um francês chamado Mathurin Moreau. É isso que a gente encontrou mais especificamente sobre essa fonte, mas muita gente, inclusive, reclamando de não ter nada explicando, uma placa que fale sobre essa fonte. Ó, a máscara com chifres, ó, esses chifrinhos aqui, e essas frutinhas são as uvas, né? Esses são os sátiros da tragédia grega, né? Da mitologia grega. E ali, essas uvas na mão do jovem, né? O jovem representando Baco, Dionísio, né? No grego, Baco romano, o deus do vinho, o deus do teatro.
Então aqui também as frutas, né, as uvas. Então acho que a relação com o diabo aí tá só por conta do chifrinho aqui Talvez, da máscara. talvez popularmente ficou conhecida como fonte do diabo, mas né, não é do diabo mesmo, né? Pode ser interessante. A gente tá voltando pro carro, né? O centro histórico tá um pouquinho mais pra lá, tipo, só depois daquela praça que a gente passou. E esse aqui é o Aquário de Paranaguá. Ele fica aqui em frente, na verdade o letreiro do Eu Amo Paranaguá fica em frente ao Aquário de Paranaguá. Ele está aberto das 10 às 18 horas, de terça a domingo. E aqui tem espécies marítimas comuns aqui no litoral do Paraná e outras espécies mais exóticas também. A gente já veio aqui uma vez, é bem interessante. É uma estrutura bem bacana, que tem muito conhecimento, tem muitas espécies para conhecer realmente, para você tirar dúvidas e tal. É um passeio interessante aqui do litoral do Paraná. Não é um passeio histórico, mas é um passeio que tem muito conhecimento agregado. Voltamos para o carro porque a gente vai pela ponte aqui visitar um pouquinho da ilha de Valadares, que é aquela ilha que eu falei que é conectada aqui com o continente por essa ponte sobre o rio Itiberê. Aqui o rio Itiberê, que vocês viram anteriormente. Enfim, ele também é uma mistura de rio com mar, né? Porque o mar está muito perto aqui. Mas é essa ponte aqui que separa o continente da ilha de Valadares. Na verdade o nome é Ilha dos Valadares, como tá ali na pracinha. Terra do Fandango. Terra do Fandango. O Fandango é uma manifestação artística bem característica aqui de Paranaguá, inclusive, né? Uma dança com sapateado, com tamancos de madeira e tocada a rabeca. Olha que legal. Não sabia, não conhecia. Vamos circular aqui um pouco para ver o que é a Ilha dos Valadares. Agora tá certo, Ilha dos Valadares. A gente tá aqui numa avenida, né? Não sei se é avenida, mas é uma rua mais movimentada. É a Transversal 2 essa. Transversal 2. Então, as ruas que dão acesso a essa transversal, elas são bem mais estreitas, né? Tipo, passa só um carro. E é uma ilha bem tranquila, pelo que a gente tá vendo, né? É realmente muito residencial. Além dessas ruas, essa transversal, alguma outra avenida mais movimentada, é tudo bem tranquilo mesmo, né? E eu fui pesquisar a origem do nome Ilha dos Valadares. É por causa da família Valadares, né? E ela era uma família que durante o século XIX, ela era uma família proprietária dessa ilha, ela era dona da Ilha dos Valadares. E ela era uma ilha usada como entreposto de comércio de escravos, desembarque de escravizados aqui na ilha, porque essa atividade no centro da cidade era proibida. Essa família, ela era de Minas Gerais, ela tinha negócios aqui em Paranaguá. Então por isso que o nome ficou Ilha dos Valadares, né? Claro que hoje em dia é uma ilha povoada por muitas pessoas aqui de Paranaguá, mas o nome ficou característico a essa família que comercializava escravizados aqui em Paranaguá. Mas já vai dar a volta no campinho. Nossa, a gente tá aqui numa região que tem muita gente na rua. Eles estão soltando pipa aqui e também estão jogando não é futebol, estão realmente brincando de qualquer coisa ali no futebol. Então tem muita gente aqui. Mas deve ser um campeonato de pipa, assim, de caça-pipa, sabe? Entendi. Eles estão todos assim com os laços, né? Pra a hora que a pipa cai, que eles cortam, ela cai e eles conseguem laçar ela. E tá uma competição. Que legal. Olha quanta pipa.
Mais uma vez em frente a essa praça de eventos que tem aqui em Paranaguá, além do mercado de artesanatos, a gente tem esse museu, que é o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Paraná. A universidade, apesar de ela ter a sua reitoria lá no centro de Curitiba, ela tem outros campi, né? Um deles fica aqui no litoral do Paraná. A sede desse campi ele fica ali em Matinhos, se não me engano, Matinhos ou Pontal do Paraná, eu vou pesquisar depois. Mas vamos dar uma olhada nesse museu, que é esse casarão histórico aqui. A gente vai entrar ali para conhecer um pouco desse museu. A entrada do museu não é aquela que a gente mostrou, ela fica aqui na rua 15 de novembro, aqui inclusive, né? A entrada dele é entrada gratuita. A gente daqui a pouquinho coloca aqui, ou eu mesmo falo daqui a pouco, quais são os horários de visitação. Mas vamos entrar aqui para conhecer um pouco desse museu. Bom, aqui está o folheto do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR. Ele está aqui. Eu não pude filmar lá dentro. Eu tirei algumas fotos ali só para ilustrar algumas exposições que tem ali dentro, mas eu não pude filmar porque tem que ter essa autorização para você fazer uma filmagem, né, para uso externo, enfim. Mas para fotografar não tem problema. Só que daí com a autorização você paga uma taxa também. Mas contando um pouco da história, esse aqui é um antigo colégio de jesuítas aqui de Paranaguá. Foi fundado lá em 1700 e tanto, né, no século XVIII, e ele foi tombado pelo patrimônio histórico lá em 1960. Então ele está há mais ou menos em uns 60, 62 anos, pelo que a moça da portaria me falou. Ele está sendo usado como um museu, e um museu administrado pela Universidade Federal do Paraná. Do lado do museu tem um espaço ali de uma capela que era dos jesuítas, que ela pegou fogo, e essa área pegou fogo há muito tempo, claro, e essa área ela vai ser recuperada para servir como um acesso também para os turistas visitarem, conhecerem, tirarem suas fotos ali. É um museu bem bonito, a área interna super bem preservada, tem várias exposições, a entrada é gratuita, né, administrado pela Universidade Federal do Paraná, está muito bem conservado, então uma atração muito importante aqui no Centro Histórico de Paranaguá. Voltando aqui para o Caracol, a gente vai conhecer mais umas 2 igrejas históricas aqui de Paranaguá e depois a gente vai partir viagem para Curitiba. Vamos ver quem está aqui dentro, quem que está esperando a gente é a Meg. A Meg com o papai ali, né, Meg? Meg. Tá cansada, né, Meg? E finalmente a gente tem uma praça, né, que tem uma placa explicando, né, esse marco aqui, ele é da comemoração dos 300 anos de fundação de Paranaguá. Tá nessa praça aqui que está rodeada de prédios históricos, né? E aqui em frente a essa praça, além dos prédios históricos que vocês estão vendo aqui, vou passar devagarinho para vocês darem uma olhada, né? Além do marco, além da praça, a gente tem essa igreja que foi a primeira igreja construída no período colonial aqui em Paranaguá, de 1578. É a igreja de Nossa Senhora do Rosário. E ela foi a primeira igreja, inclusive, construída pelos portugueses ao sul da capitania de São Vicente, que é a capitania que ficava ali no estado de São Paulo, no atual estado de São Paulo, no caso, né? Ela tem todas as características coloniais, foi construída pelos jesuítas e pelos portugueses, e ela marca o início da colonização e ocupação aqui da cidade de Paranaguá, porque todo esse casario colonial que vocês veem aqui foi construído ao redor da igreja Nossa Senhora do Rosário, como uma forma de começar a ocupação tanto pelos jesuítas quanto pelos portugueses. E ela é a catedral aqui da cidade, né? A igreja mais antiga e realmente um marco histórico aqui para a colonização e a ocupação portuguesa aqui em Paranaguá. Foi construída tanto por libertos quanto por escravizados. A igreja infelizmente está fechada agora, né? Apesar de no Google Maps se dizer que ela está aberta, mas ela está fechada. Mas para quem vier aqui e quando estiver aberta é uma opção de você conhecer um pouco de como que era essa construção, como foi essa construção aqui de 1578.
Eu não encontrei o nome da praça ali, mas depois eu coloco aqui na descrição para vocês. Ali tem a rua, né, que passa aqui, Conselheiro Sinimbu, esquina com a rua João Regis. E aí em frente fica a igreja Nossa Senhora do Rosário. E aqui, bem perto da Igreja do Rosário, na mesma rua, na verdade, descendo umas 2 quadras, a gente tem essa capela aqui, que é a Capela de São Benedito, que foi construída entre 1600 e 1650, apesar de alguns historiadores acharem que ela foi construída em 1700 e tanto, mas ela tem algumas características muito coloniais do início da colonização, que fazem com que a gente creia que ela realmente foi construída nessa época, mais no início da exploração portuguesa aqui na América do Sul, né? Aqui no Brasil. Aí ela é uma igreja que foi construída pelos escravizados africanos, e ela era dedicada ao culto de São Benedito, que ele era conhecido como o glorioso São Benedito, ele era devotado pelos escravizados da época. E ela é preservada até hoje, ela é tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná e pelo Patrimônio Histórico Brasileiro, pelo IFAM. A gente vai dar uma entrada ali para ver como é que ela é, né? Ela é toda branca, assim, toda bem preservada. E ela, outro detalhe, ela era frequentada pelos escravizados africanos, porque eles não poderiam entrar na igreja dos brancos. A gente filmou no começo na metade do vídeo, mais ou menos, a gente mostrou a igreja que era dedicada à elite, à aristocracia, que era a igreja franciscana. Aqui a gente tem a igreja de São Benedito, que era dedicada aos cativos, que eles chamavam, né, que é os escravizados africanos. Vamos entrar ali para ver como é que ela é, porque ela está aberta. Outro ponto bem interessante aqui de Paranaguá, né? Aliás, tem vários pontos interessantes aqui de prédios históricos e tal, né? É essa daqui, que é a estação ferroviária de Paranaguá, que a sua construção começou em 1880, e a pedra fundamental aqui parece que teve até uma cerimônia aqui e quem acompanhou foi o Dom Pedro II, né? E aí ela começou a ser construída, que foi um marco também para a construção da estrada de ferro Curitiba-Paranaguá, que foi e ainda é um importante trecho de ligação e de transporte entre Paranaguá e Curitiba, trazendo produtos como grãos, né, como produtos industrializados, produtos de origem agrícola, de Curitiba para Paranaguá ou vice-versa também. Então essa estrada de ferro passa por aqui, né? Ela termina ou começa aqui, depende do ponto de vista, né? Na estação ferroviária de Paranaguá. Além de ser um marco também do transporte de passageiros, tanto de um ponto quanto de outro, de Curitiba a Paranaguá e Paranaguá a Curitiba. Tem uma praça aqui bem bacana, bem estruturada aqui, para atender turistas e para atender, claro, a população local. Tem gente ali descansando, né? Tem alguns pontos de ônibus e ela fica bem perto do centro histórico. O centro histórico fica mais para baixo, né? Eu vou virar aqui a câmera. O Hélio tá ali com o carro. O centro histórico fica mais para baixo, né? Seguindo umas 2 quadras, descendo aqui à esquerda. Então é um ponto turístico também para conhecer aqui a estação ferroviária de Paranaguá. Bom, é isso então o nosso vídeo. Esse foi o nosso vídeo de Paranaguá, né? A cidade é muito histórica, muito interessante de conhecer, os pontos turísticos, que falam um pouco da história não só de Paranaguá, mas do Paraná todo, né? Pena que alguns pontos não estão muito bem conservados, né? Fica a dica aí para a prefeitura conservar melhor, mas quem tiver oportunidade de vir a Paranaguá para conhecer o fandango, né? Para conhecer
alguma roda de fandango, conhecer a Ilha dos Valadares, com mais tempo também, né? Nós fizemos apenas um tour, assim, pela parte histórica, conhecendo as construções, alguns pontos importantes, mas acho que Paranaguá tem muito mais a oferecer de cultura e de passeios também, pegar o barco, né? Tinha gente oferecendo passeio de barco também, para que a gente pudesse conhecer a Bahia, conhecer o porto. Então tem muita coisa legal para se fazer aqui. Tá certo. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo em mais uma cidade histórica aqui do Paraná.